Olá! Hoje a gente vai investigar um universo surpreendente, sabe? Escondido em peças muitas vezes pequenas, mas, assim, absolutamente cruciais para qualquer máquina: os rolamentos. Temos em mãos aqui um material técnico bem detalhado sobre inspeção e, principalmente, análise de falhas nesses componentes. Nosso objetivo é entender as raízes dos problemas, como farejar aqueles sinais de desgaste, né? E por que a manutenção bem feita é um divisor de águas. Parece básico, mas a engenharia por trás de uma falha, nossa, é fascinante. Sem dúvida. Na indústria, um rolamento confiável é a diferença entre uma produção fluindo bem e uma parada súbita, cara e muitas vezes até perigosa, viu? O material que a gente analisou hoje busca justamente isso: desmistificar essas falhas e apontar os caminhos para manter esses componentes essenciais rodando perfeitamente. Certo, então, vamos direto ao ponto. Qual que é a missão principal de quem trabalha inspecionando rolamentos no dia a dia? Assim, na prática. Olha, a missão é ser um detetive de problemas futuros. É identificar o desgaste, a anomalia, antes que aquilo vire uma falha completa, sabe? Isso pede uma visão completa, a tal inspeção 360 graus que o material menciona. E um ponto de partida crucial é classificar os equipamentos por criticidade usando a curva ABC. Curva ABC. Isso. De forma resumida, classe A são os menos críticos, uma parada ali não interrompe a produção geral. Classe B já tem uma criticidade média, falhas podem causar paradas inesperadas. E a classe C, esses são os mais críticos. Uma falha aqui pode parar tudo ou causar danos bem graves. Esses exigem o máximo de atenção, sabe? Inspeções frequentes, detalhadas. E aqui entra a experiência humana forte, né? O material destaca que o inspetor experiente usa, todos os sentidos. Visão, audição, tato, até olfato. Detecta aquele ruído um pouquinho diferente, um calor sutil, um cheiro de óleo meio queimado, muito antes de qualquer alarme tocar, né? Exatamente. Essa familiaridade com o normal da máquina é insubstituível. Perceber aquela vibração mínima que mudou, aquele zumbido que antes não existia, são sinais que a tecnologia sozinha às vezes demora um pouco para interpretar. É a intuição calibrada pela experiência mesmo. Falando em sinais, um termo que aparece o tempo todo é folga. O que isso significa na prática e como a gente percebe? Basicamente, folga é um espaço ou um movimento que não deveria estar ali ou na medida errada. Temos a folga radial, que é o jogo perpendicular ao eixo. Imagina tentar balançar o eixo para os lados ou para cima e para baixo. A folga axial é um movimento na direção do eixo, como se você empurrasse e puxasse ele. Certo. E tem a folga interna, que é mais sutil. É o espaço entre os rolos ou esferas e as pistas do rolamento. Essa não se vê, mas se sente. Na vibração, no ruído, no aquecimento. Aí entram instrumentos como relógios, comparadores ou análise de vibração para medir isso com precisão. Controlar a folga correta é vital para a vida útil do rolamento, sabe? Entendi. E outro problema crônico: corrosão. Como ela se manifesta? O que causa isso? A corrosão é a ferrugem atacando o metal, né? Ela surge pela exposição à umidade, produtos químicos ou simplesmente falhas na proteção. As causas clássicas são umidade entrando por vedações ruins ou contaminando o lubrificante. Sujeira e poeira agindo como catalisadores, a própria lubrificação que não protege o metal como deveria e, claro, as vedações danificadas. Visualmente, a gente vê manchas, descoloração, às vezes até pequenos buracos, o famoso pitching. O ponto-chave aqui é: corrosão é um dano permanente. Prevenção é tudo. E em ambientes mais agressivos? Tipo com muita água, vapor, poeira, indústria de papel, alimentos. A contaminação deve ser um fantasma constante, certo? Com certeza. Água no lubrificante significa perda de eficiência e oxidação.
Nossa. Vapor pode detonar as vedações e também levar à corrosão, alterar a viscosidade do lubrificante. E poeira funciona como uma lixa, né? Causa abrasão, desgaste, ruído, vibração. A defesa aqui tem que ser múltipla. Vedações certas para cada ambiente de contato, labirinto, lubrificação na frequência e com o produto correto, proteções físicas como defletores, capas e um monitoramento constante, claro. Aí entram os sensores de vibração e temperatura, muitos hoje baseados em IoT, que fazem uma diferença enorme. Essa corrosão inicial, ela pode evoluir para algo pior, imagino. Quais são as consequências mais diretas? Sim, ela abre portas para problemas maiores. O pitching, aqueles buraquinhos, criam pontos fracos que concentram tensão, podendo levar a trincas depois. O próprio material que se solta da corrosão vira um contaminante ali dentro, aumentando o atrito, o desgaste, a vibração. Ah, entendi. Vira um ciclo vicioso. Exato. E mais atrito significa mais calor. Por isso a prevenção é tão reforçada. Manter as vedações íntegras, usar lubrificantes com aditivos anticorrosivos e, em casos extremos, até rolamentos com revestimentos especiais, tipo cromo, cerâmica. E quando a coisa quebra de vez? O material fala em quebra da pista externa ou da gaiola. O que leva a isso? Uma falha mais catastrófica. Olha, a quebra da pista externa geralmente é o estágio final de um processo. Começa com a fadiga do material, microfissuras causadas por milhões de ciclos de carga, sabe? Se a lubrificação falha nesse meio tempo, o atrito e o calor disparam. E isso acelera demais essa fadiga. Vibração excessiva também fica martelando o rolamento, criando tensões que propagam essas fissuras até a fratura. E a gaiola? Certo? Ela é mais delicada. Falta de lubrificação faz os elementos se moverem meio erraticamente, forçando a gaiola. Vibração excessiva também a impacta diretamente. E se um pedaço de pista já quebrou antes, ele pode colidir com a gaiola e, pronto, destruir ela. Sem a gaiola, o rolamento basicamente colapsa. Tem um dado que salta aos olhos no material. Fadiga. Responsável por 34% das falhas prematuras. É um número alto. O que é exatamente essa fadiga? Fadiga é o cansaço do material mesmo. Pensa em dobrar um clipe de papel várias vezes, né? Ele enfraquece e quebra. No rolamento, as cargas repetidas causam microfissuras nas superfícies de contato. Com o tempo, essas fissuras crescem e o material começa a descamar. É o que chamam de spelling. Spelling. Isso. Carga demais, lubrificação errada, desalinhamento, rotação muito alta. Tudo isso acelera esse processo de cansaço. O atrito é o vilão oculto aqui, sabe? Ele gera calor, degrada o lubrificante e acelera a fadiga do aço. Então, controlar o atrito com a lubrificação certa é fundamental para combater a fadiga. Entendi. O material também menciona desgastes em outras partes, como a bucha cônica e o mancal. Como se identifica isso? Na bucha cônica, principalmente naqueles mancais que abrem, os bipartidos, você pode ver ranhuras, às vezes uma descoloração por calor, ou medir uma folga excessiva com calibradores. Ruído e vibração também são sinais claros. E no mancal? O desgaste no próprio mancal, onde o rolamento se encaixa, esse é perigoso. Se o alojamento fica folgado, a pista externa do rolamento pode começar a girar junto com ele. Nossa! Isso gera um atrito tremendo, calor e danifica tudo: o rolamento, o mancal. O ajuste perfeito entre rolamento e mancal é essencial. E uma bucha cônica frouxa, que parece ser um problema comum pelo que o material indica. Quais os efeitos práticos disso? Uma bucha frouxa permite aqueles micromovimentos entre ela e o eixo. Isso gera um desgaste por atrito, que a gente chama de fretting, que parece uma ferrugem escura, sabe? Fretting. Isso aumenta a folga, a vibração, desgasta o próprio eixo, gera calor, é uma receita para falha. O aperto correto com o torque certo e a ferramenta adequada não é detalhe, é prevenção direta de falha, crucial. Outra situação. E se a blindagem, aquela proteção metálica lateral do rolamento, sabe? Se ela se soltar? Vaza, os contaminantes entram com tudo e o resultado é um desgaste super rápido, superaquecimento e um risco bem alto de travamento do rolamento.
e o que faz o rolamento estourar de repente. Aquela falha súbita, catastrófica mesmo. Geralmente é o resultado de um estresse extremo e rápido. Pode ser uma sobrecarga bruta, muito acima do limite do rolamento. Lubrificação inadequada é uma causa campeã, seja falta, excesso ou tipo errado de lubrificante. Contaminação severa também. Desalinhamento crítico, rotação muito acima do especificado. Ou montagem errada. Ou um erro grave na montagem, sim, como bater no lugar errado, aplicar força excessiva. Tudo isso leva a um pico de tensão e temperatura que o rolamento simplesmente não suporta. Aí ele estoura. O material traz um ponto que me chamou muito a atenção. Passagem de corrente elétrica pelo rolamento. Como assim? Corrente elétrica? Parece estranho, né? Mas é relativamente comum em motores elétricos e geradores, principalmente os que usam inversores de frequência. Diferenças de potencial elétrico no sistema podem fazer uma corrente fugir pelo caminho mais fácil. E às vezes esse caminho inclui o rolamento. E aí? E aí essa corrente cria microarcos elétricos ao pular as pequenas folgas internas do rolamento. São como minúsculas soldas que vão erodindo a superfície, sabe? Criando microfuros que geram ruído e levam à falha prematura. Caramba! E como se resolve isso? Tem soluções, sim. Usar rolamentos com isolamento elétrico, instalar anéis de aterramento no eixo para dar um caminho alternativo para a corrente, ou usar filtros nos inversores de frequência. É um problema elétrico com consequência mecânica direta. Bem interessante, né? Muito. Então, resumindo as causas mais comuns que o material aponta, a gente tem lubrificação inadequada lá em cima com 36%, depois fadiga com 34% e aí contaminação e montagem incorreta dividindo o resto. Fica muito claro que a manutenção preventiva não é gasto, é investimento puro, né? Precisamente. Esses números mostram onde a gente tem que focar. O material até descreve um ciclo de manutenção dos rolamentos, que é bem didático. Montagem correta, lubrificação adequada, alinhamento preciso, relubrificação periódica e inspeção constante. Seguir esse ciclo é atacar as maiores causas de falha na raiz. É transformar a manutenção de bombeiro para estrategista, entende? Totalmente. E falhas térmicas também são um ponto importante. O que as causa? Superaquecimento. E as causas são as suspeitas de sempre. Atrito excessivo por lubrificação ruim, carga muito alta, desalinhamento. Os sinais são bem claros. O metal fica azulado ou preto, pode ter deformação, às vezes até trincas. E o lubrificante fica com aquele aspecto queimado. E como evitar? Lubrificação correta, alinhamento em dia e monitoramento de temperatura. Aqui, monitorar continuamente, talvez com sensores IoT, como os citados no material, é uma ferramenta poderosa para pegar o problema bem no comecinho. E essa falta de monitoramento contínuo é um risco que a tecnologia hoje ajuda muito a mitigar, né? Sensores como os DynaSensors, que medem vibração e temperatura, conectados a sistemas na nuvem, tipo o DynaGateway, eles permitem essa vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. A análise preditiva baseada nesses dados pega a falha muito antes. Permite planejar a troca, evitar paradas bruscas e custos enormes. É a manutenção preditiva na prática. Vamos ver agora alguns erros e casos mais específicos que o material detalha. A tal corrosão por contato ou fretting. Já falamos um pouco, mas... O fretting, que a gente mencionou com a bucha frouxa, é exatamente esse desgaste causado por microvibrações entre peças que estão pressionadas uma contra a outra, mas com lubrificação deficiente ali no meio. Aparece como um pó escuro ou avermelhado, que é resultado da oxidação e do desgaste minúsculo do metal. É um sinal de que algo não está bem ajustado ou lubrificado ali. Entendi. E o texto critica bastante as gambiarras, né? Como usar calços improvisados para compensar desgaste em mancais. Por que isso é tão ruim assim? A gambiarra, porque tapar o sol com a peneira e, pior, criar riscos enormes. Calços improvisados e a gente vê de tudo. Chapa, papelão, lata, geram desalinhamento, folgas irregulares, dificultam a lubrificação correta, causam atrito, calor e podem levar a acidentes sérios se algo se soltar ou quebrar.
A solução correta é sempre recuperar o mancal adequadamente ao substituí-lo. Segurança e confiabilidade não combinam com gambiarra, de jeito nenhum. Faz todo sentido. Outro erro clássico de montagem que o material cita é o anel de aperto montado invertido. Parece um erro bobo, mas acontece. E impede o encaixe correto da bucha, causa desalinhamento, folga excessiva, superaquecimento, mostra a importância de seguir o manual do fabricante à risca e usar as ferramentas certas. Atenção aos detalhes na hora da montagem evita muita, mas muita dor de cabeça depois. Tem um caso interessante também, o do rolamento de um exaustor com 23 anos de uso. Uma combinação de abrasão por contaminação e fadiga pelo tempo de uso. Sim, é um ótimo exemplo de como os problemas podem se somar ao longo do tempo. Por anos, provavelmente, poeira e partículas foram entrando e lixando as pistas do rolamento, isso é abrasão, talvez por uma falha na vedação que ninguém percebeu. Ao mesmo tempo, o material do rolamento, com 23 anos de trabalho, já estava envelhecido, cansado, isso é fadiga. A combinação foi fatal. Desgaste severo, vibração, ruído. A graxa, a essa altura, já devia estar completamente seca ou contaminada. É um rolamento pedindo socorro, sabe? A troca é urgente e precisa revisar todo o sistema de vedação e lubrificação junto. E para fechar os exemplos, um erro de especificação que parece grave. Usar um rolamento projetado para alta temperatura e baixa rotação numa aplicação de alta rotação. Exato. O caso do rolamento VA 2008, que é para aguentar 280 graus Celsius, mas só 60 rotações por minuto, sendo usado num motor de 3.500 RPM. É muita diferença. É como colocar pneu de trator num carro de Fórmula 1. Não tem como dar certo. Ele não foi projetado para as forças centrífugas dessa velocidade. Vai superaquecer violentamente, o lubrificante especial dele vai falhar, os componentes internos, que nesses tipos às vezes são até de grafite para alta temperatura, não aguentam a rotação e se desintegram. A lição aqui é muito clara. Escolher o rolamento certo para aplicação específica, considerando carga, velocidade, temperatura, tudo é fundamental. Não existe o rolamento universal que sirva para tudo. A especificação correta é estratégica. Uau, realmente é. É um mundo de engenharia e de cuidado por trás desses componentes que a gente nem imagina, né? Fica muito evidente que a inspeção atenta, a lubrificação precisa, a montagem correta e o monitoramento não são luxos, são a base para ter uma operação industrial confiável. No fim das contas, esse olhar proativo economiza muito tempo, muito dinheiro e, claro, previne acidentes. Exatamente. Entender por que e como os rolamentos falham e, principalmente, como prevenir essas falhas, isso é conhecimento prático, muito valioso para qualquer profissional de manutenção. Permite sair daquele ciclo vicioso de só apagar incêndios e ir para uma gestão de ativos que seja mais inteligente, mais eficaz, mais preditiva. Com certeza. E para nossa reflexão final aqui, pensando um pouco além do que a gente discutiu hoje, se a gente já tem sensores que detectam vibração e temperatura com tanta precisão, como será que a inteligência artificial poderia, no futuro, combinar esses dados com outros, sei lá, talvez o som da máquina, análise do óleo em tempo real, quem sabe? Será que ela conseguiria prever falhas de rolamento com uma antecedência e uma assertividade que hoje a gente nem imagina? Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar.